Graças e paz a todos, irmãos. Vamos orar. Precisamos tanto, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nos faz lembrar, esse Espírito que nos conduz toda a verdade, esse Espírito que vem glorificar a Cristo, esse Espírito que nos leva a testemunhar, é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode falar meu coração, seu coração, nessa noite. Pai querido, na dependência de Ti, Senhor, para a glória Tua, aguardamos em Ti, ansiamos por Ti. Ó bendito Espírito Santo de Deus, vem soprar, vem falar, vem esclarecer, vem convencer, vem salvar, vem libertar, vem transformar nessa noite as nossas vidas. Amém, Senhor. Amados irmãos, vamos para Apocalipse, que nós vamos dar sequência. Nós temos estudado Apocalipse, nós vamos estudar do capítulo 1 até o 5. Então nós estamos no capítulo 1 ainda, nós vamos continuar nessa sequência. E já tivemos o estudo no sábado passado. Os irmãos que gostariam de ouvir, é só entrar no YouTube, está lá, e tem outras mensagens que os irmãos podem ouvir. Mas irmãos, quando nós falamos de Apocalipse, geralmente nós temos a tendência de dizer Apocalipse é muito difícil, então não vou ler, vou deixar para lá. Mas é interessante que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi inspirada pelo Espírito Santo e é para mim e para você. Então toda a Bíblia, amados irmãos, a questão não está na Bíblia, a questão está em nós. Falta de discernimento espiritual, Deus desvendar os nossos olhos para que possamos enxergar a grandiosidade de Deus. As pessoas quando lê Apocalipse ficam olhando os selos, você vê todas aquelas figuras. Você tem que ver, por trás de tudo isso daí, você tem três coisas que não saem de todo o Apocalipse. Que é a figura do Cordeiro, ressurreto, assentado à direita de Deus Pai. Você tem a figura da igreja. E você tem a figura do julgamento de Deus. Em todo o Apocalipse você vai estar isso. Você vai ver Deus revelando o seu Filho, julgando a igreja, e na consumação ele vai julgar toda a humanidade. Todo o Apocalipse está resumido nessas três coisas. Então você tem Cristo, primeiro capítulo 1, você tem a igreja, capítulo 2 e 3, e no capítulo, amados irmãos, de 4 a 22 tem a consumação de todas as coisas. Se você quiser saber que a igreja do Senhor Jesus Cristo é triunfante, e lembre-se que a igreja do Senhor Jesus Cristo que nós falamos, nós não estamos falando de uma denominação. Nós estamos falando da igreja verdadeira de Jesus Cristo. Porque só tem uma igreja. Quando ele diz, eu edificarei a igreja é dele. A igreja não é de uma pessoa, é de Cristo. É ele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Por isso não existe igreja sem a cruz. Talvez seja um dos focos mais abandonados hoje é a cruz de Cristo. Todo o Evangelho, toda a Bíblia, ela culmina com a cruz de Cristo. Quando o homem pecou, Gênesis 3, o que Deus disse para a mulher? O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente? Cristo. E todo o Velho Testamento, nós vamos ver a obra de Cristo. Nós temos aí Abel e Caim. Como é que eu vou chegar diante de Deus? As religiões tentam chegar diante de Deus pelas obras, e faz sacrifícios e um monte de coisa. E não tem como chegar a Deus, a não ser por um caminho. O caminho de Abel. Qual é o caminho de Abel? Primeiro houve a morte de um cordeiro. Ele foi pelo sangue. Ninguém pode chegar a Deus se não for pelo sangue de Jesus Cristo. Então a cruz é central. E todo o Velho Testamento descortina, falando daqueles tipos, daquelas cerimônias, todas elas falavam de Jesus Cristo.
Se você olha, mas irmão, para a arca, quem é a arca? A arca de Noé, quem é a arca? Como é que foi construída a arca? Foi um modelo celestial. Foi Deus que deu as medidas. E Noé obedeceu. E quando eles entraram, quem fechou a porta? Foi Deus. Quem está lá dentro da arca não vai ser julgado para condenação. Mas quem está fora vai ser julgado. E o que é a arca, afinal? Cristo em vós, esperança da glória. Nós em Cristo e Cristo em nós. Depois nós vemos, vai fazer outro, o tabernáculo. Qual é a medida do tabernáculo? Deus quem deu. Depois que terminou o tabernáculo e Moisés fez no modelo celestial, o que aconteceu ali, amados irmãos? A glória de Deus encheu aquele lugar. A glória de Deus só tem compromisso com aqueles que amam o Senhor, que tem um modelo celestial, Jesus Cristo. Fora disso, Deus não tem compromisso com outras coisas. Quando você vai ver, amados irmãos, o homem vai deixando as coisas de Deus, e depois a gente vê, no final lá, nós vemos Samuel, depois de Juízes, que foi terrível, um povo que se distanciou de Deus, cada um andava de acordo com o seu caminho. Hoje cada igreja anda do jeito que acha que é melhor. Mas irmãos, nós não temos que achar o que é melhor, nós temos que ir andar no melhor, que é Jesus Cristo. E o que vai acontecer lá? A arca de Deus foi roubada por filisteus, ficou 7 meses na mão deles. A glória de Deus se foi e acabou. O neto do sacerdote. Amados irmãos, aí Deus levanta Davi. E Davi vai fazer o quê? Deus vai dar para Davi a planta do templo, que quem constrói foi Salomão, seu filho. A planta sempre de Deus, Deus é a fonte de tudo, não é o homem. Deus é a fonte de todas as coisas. E quando termina do modo que Deus deu na planta, a glória de Deus encheu aquele lugar. Mas, amados irmãos, o povo novamente rebelou-se contra Deus. A idolatria entra, o povo de Deus sai da presença de Deus, inventa coisa dizendo que é de Deus, mas não é de Deus, reúne de um modo para agradar homens, não agradar a Deus, fala que é coisa que é do Espírito Santo, mas o Espírito Santo veio glorificar a Cristo. Aquele que não glorifica a Cristo não é do Espírito Santo. Então nós começamos a sair da centralidade de Cristo. E Deus, amados irmãos, chama o povo. E lá nós temos 5 avivalistas. O último é Josias, é um jovem. Começa com 8 anos. E Deus chamando a atenção, arrepende-te, volta para Deus, o povo não voltou. E Deus falou, vocês vão para a Babilônia, vocês vão ser para o cativeiro. E eles foram 70 anos para a Babilônia. Presta atenção, amados irmãos, na Babilônia, lá não havia o templo, não havia altar, não havia arca. Eles inventavam as suas próprias sinagogas. Cada um inventava uma religião. E cada um fazia do jeito que achavam que era melhor. Não tinha um padrão celestial para reunir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos possuíam suas casas e tinham seus bens. E aí Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele toca no coração de Ciro, que é um ímpio. E Ciro falou, pode voltar para edificar a casa de Deus. Amados irmãos, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Sabe quanto voltaram? 42 a 46 mil. E o resto? O resto ficou com as suas casas, com a sua religião, com a sua denominação, com o que acha que aquilo é igreja. Eu não quero saber. No Velho Testamento, amados irmãos, a presença de Deus estava no templo. E o templo tinha aquelas divisões. Desde o átrio tinha aquelas divisões do tabernáculo. O átrio, o santo lugar e o santíssimo. Ninguém podia chegar no santíssimo se não fosse o sumo sacerdote uma vez por ano e que havia derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ninguém pode chegar diante de Deus se não for pelo sacrifício de Cristo.
E eles trazem a primeira leva, Zorobabel e Josué. Zorobabel é um governador, Josué é um sacerdote, e vamos construir. Cadê a planta? Não tem planta. Não tem planta. Tanto é que eles constroem, amados irmãos, e tem toda aquela dificuldade de construir. Deus manda depois Esdras, que é o escriba, ele vem falar da palavra de Deus, e as dificuldades todas lá, mas uma coisa é certa, amados irmãos, aqueles irmãos tinham um encargo no coração. Qual é o encargo no coração? Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos restaurar. Não há restauração sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento, sem fé em Jesus Cristo. E quando eles terminam de construir o templo, os velhos choram. Por que eles choram? Eles lembravam do templo de Salomão. Cadê a glória de Deus? Não está mais ali. Tanto é que esse templo nós sabemos que logo, logo você vai ter Malaquias, o último profeta, escrevendo contra aquele povo que voltou, porque eles já distanciaram de Deus. E Deus levanta Neemias para construir o muro. Mas para construir a casa de Deus, primeira coisa é o altar. O altar fala do sacrifício de Cristo. Fala do primeiro móvel do tabernáculo, é o altar de bronze, onde era ali sacrificado o animal para ser aceito diante de Deus. Primeira coisa é o altar, jogar os fundamentos, depois a edificação. Amados irmãos, você não pode lançar outro fundamento daquilo que já foi posto, que é Jesus Cristo. O fundamento não é a igreja. O fundamento é Cristo. Se você tem um fundamento é Cristo, você tem a igreja. Mas se Cristo não for fundamento, você tem uma boa religião. Mas a sua religião não salva você. Quem salva é Jesus Cristo. Amados irmãos, sabe o que aconteceu? Aí vai, Neemias terminou. Com toda a dificuldade, todas as oposições, Neemias termina o muro. Neemias volta e fica 3 meses fora. Aí Neemias ouve dizer, olha, já estão fazendo tudo errado outra vez. Os sacerdotes estão se misturando, contaminando o templo, mas preste atenção, cadê a arca? Não está lá mais. Não está lá mais. E quando Neemias vai e chama atenção tudo aquilo ali, você vai ver a carta Malaquias, o profeta, o último profeta do Velho Testamento, aquela carta de Malaquias. Mas enquanto eles estavam construindo e pararam de construir por causa das dificuldades, Deus mandou 2 profetas, Ageu e Zacarias. E Ageu dizia assim, é tempo de habitar em vossas casas forradas enquanto a casa de Deus está desolada. Considere os seus caminhos, considere o seu coração. Você está entendendo, amados irmãos? Qual é o foco da nossa vida? Qual é o fundamento da nossa vida? Se não for Cristo, nós estamos na areia movediça. Cristo é o fundamento de toda a Bíblia. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo deve ser o fundamento da minha vida e sua vida. Nós sabemos que Malaquias chama aquele povo faz aquelas 8 perguntas para Deus, desafiando Deus. Irmãos, e depois dali 400 anos calado. Aí você vai começar os evangelhos, a vinda de Jesus. E agora sabe o que ele vai dizer? Jesus vai dizer, sabe aquele templo? Ele vai ser destruído. Porque quem acabou de construir o templo foi Faraó. Você entendeu? O ímpio. Deus não habita lá, irmãos. Deus não está lá. Deus não aceita nada que não é dele, para a glória dele, para a honra dele. Deus não aceita. Por isso a igreja hoje é humanista. Ela preocupa com o homem. Nós reunimos por causa de você. Não, nós reunimos por causa de Cristo. E se Cristo está no local,
Amados irmãos, somos abençoados, somos restaurados, curados, libertos pela sua graça, sua misericórdia. Olha o monte da transfiguração, irmãos. É o mesmo Jesus transfigurado que a gente vê aqui em Apocalipse. E no monte da transfiguração aparece Moisés e Elias. Moisés, o Pentateuco, 5 livros da lei. Elias, 17 profetas. Depois sumiu eles e do céu, terceira vez, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que ouvi ele? Porque tudo que Deus falou no Velho Testamento, através de modos, figuras, festas, tudo isso terminou em Cristo Jesus. Tudo aquilo era sombra, Jesus é a realidade. E Deus vai dizer, ouça ele. E quando eles olharam, não viram mais ninguém, só viram Jesus. A igreja só pode ouvir Jesus e só ver Jesus, irmãos. Se ela estiver vindo o pregador, qualquer outra coisa, irmãos, não, Jesus não está lá. E Jesus vai dizer assim, esse templo vai ser derrubado. E nos 70, anos 70, realmente foi derrubado. Roma acabou com aquele templo. E Jesus diz, em 3 dias vou edificar. Ele falou, como é que o senhor vai edificar em 3 dias? Jesus falou, esse templo é o meu corpo. Irmãos, aqui é a casa de Deus? Não é, irmãos. Aqui é um salão. Tudo que você vê, esses templos enormes feitos, todos eles, irmãos, não é a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Aonde? 2, 3 astronautas lá na lua se ajoelham e reúnem em nome de Jesus. Deus está ali, a casa de Deus. Deus não habita por templos feitos por mãos humanas. Mas irmãos, você vê como o judaísmo ele entra na igreja. E nós ficamos com os tipos, cerimônias, dias, festas. E Jesus vai dizer, tudo isso daí é sombra. Eu sou a realidade. Eu sou a realidade. Esse mesmo Jesus, nesse amado Senhor, Salvador Jesus Cristo, nós temos aqui a última carta de João. João está na ilha de Patmos. Por que ele está na ilha de Patmos, irmãos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho. Um homem que foi preso, por quê? Porque ele amava a palavra de Deus. E ele testemunhava Cristo. Ele vai ser mandado lá. E na ilha de Patmos, Deus dá a revelação para ele de Apocalipse. E olha que revelação maravilhosa. Quando você vê lá no Éden, você vê a árvore da vida. Quando você vê Apocalipse 22, a árvore da vida. Você está vendo, meus irmãos? Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, a porta da morte, não para a eleição contrária, você vai para o Apocalipse e vê a igreja descendo do céu, ataviada. Essa é a igreja do Senhor. Que igreja você está? Eu não estou falando de denominação. Essa instituição aqui não salva você. Nós precisamos estar no corpo de Cristo. E a Bíblia diz, a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Que não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Uma vez que vocês ouviram a palavra, o evangelho da verdade, vocês creram, Deus selou você com o Espírito Santo. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Está vendo, amados irmãos, como nós complicamos?
Como diz o irmão Tozer, se alguém contar um problema para você, você não apontar a cruz de Cristo como solução, você é a pessoa mais infeliz do mundo. É verdade. Deus só tem uma solução para mim, para você, para a humanidade. É o seu Filho, que morreu naquela cruz por mim, por você, miseráveis pecadores, indignos. A cruz, o Calvário, é central na Bíblia. É central. Não existe salvação sem o Calvário. Não existe a igreja sem Calvário. Não existe a vinda de Jesus sem o Calvário. Quando participando da ceia, nós anunciamos a morte, Calvário, passado, até que ele venha, quer dizer que ele ressuscitou. E nós estamos nesse período até que ele venha. E ele vem. Então a morte, a ressurreição e a vinda de Jesus deve estar no coração dos filhos de Deus. E a gente vê aqui Apocalipse, amados irmãos, o que eles vão ver? O que João vai ver? João está numa situação difícil, local longe, distante de tudo. E Deus veio trazer uma palavra de consolação para aquele homem. Apocalipse, se você olhar, começar detalhes, você pode ter dificuldade. Mas no geral, amados irmãos, você tem que ver Cristo, o Cordeiro. Você tem que ver a igreja. Você tem que ver a consumação de todas as coisas que nós temos em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos no capítulo 1, nós vemos a 3, a igreja cristã. Quando se vai no capítulo 4 a 5, a ordem celestial. Quando você vai no capítulo 6, vai até o 19, o mundo pagão. Deus julgando. Todos aqueles selos, todas aquelas coisas, tudo aquilo lá, você está falando do mundo pagão. Que Deus vai julgar. Quando você entra no capítulo 20, você vai ver o reino milenar. Mas quando você vai, amados irmãos, 21, 22, você vê a cidade eterna. Que muitas vezes a gente confunde, né? O que está descendo do céu no capítulo 22? A Bíblia diz que é a igreja. É a noiva de Cristo. É a cidade de Deus. A noiva de Cristo descendo. Então nós vemos aqui esse maravilhoso Senhor, que tudo isso daqui é um desvendar da pessoa e obra de Cristo. Tudo daqui. Ele começa dizendo que a revelação é de Cristo. Talvez capítulo 1:1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo? Vai nascer de você, o Filho de Deus. Como o nome ele chamará? Jesus. Jesus fala da sua encarnação, fala da sua humanidade. E Cristo? Cristo fala da sua divindade. Só Deus pode salvar eu e você, irmãos. Nenhum ato que eu possa fazer possa me salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Você está perdido? Jesus veio buscar você. Como difícil a humanidade entender que está perdida, corrupta, que está numa podridão. Difícil. Mas, amados irmãos, quando o Espírito Santo de Deus revela essa graça irresistível de Jesus Cristo, não há quem não se renda a Ele. Não há quem se renda a Ele. A sua vida nunca vai ser a mesma. Por isso, falar sobre novo nascimento na igreja também não se fala. Por quê, amados irmãos? Porque se você nascer só uma vez, você está condenado eternamente. Você tem que nascer 2 vezes. Você nasceu da sua mãe e tem que nascer do céu. Aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E o novo nascimento, amados irmãos, é uma obra divina do Espírito Santo, é um milagre de Deus. Ele está totalmente perdido e Deus se revela àquela pessoa e ganha agora, amados irmãos, vida no seu espírito. Vós estavais mortos no vosso pecado, eu vos dei vida. Vida. Como é que você andava no curso desse mundo? Olha aí. Você andava o quê? De acordo com a carne.
Você andava como? De acordo com o principado, os dominadores desse mundo que é Satanás. Mas, maravilhoso, mas, Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor nos amou, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, amados irmãos, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A igreja celestial não é terreno, irmãos. A igreja que fica voltada para o terreno, você tem que prosperidade terrena, você ficar rico terreno, você vai terreno, não é a igreja de Cristo. A nossa prosperidade é no céu. Não ajuntais para vós tesouros terrenos que traça e ferrugem e corroem, mas juntais para vós tesouros celestiais que traça e ferrugem e não corroem. Se os seus olhos forem bons, que olha para uma coisa só, todo o seu corpo será iluminado, porque olhando para Cristo, na tua luz, eu vejo a luz, que é Jesus Cristo. Você não pode servir a dois senhores, você serve mamão, que é dinheiro, ou você serve a Cristo. Ah, amados irmãos, que maravilhoso o Senhor que nós temos. Que maravilhoso. Como é que Deus pode me amar tanto assim? Por isso Ele faz essa revelação maravilhosa aqui, e Ele diz assim, Apocalipse 1:1, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve ia acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, tanto quanto tudo que viu. Bem-aventurado, feliz. Quem é feliz? A ganhei na loteria, aí eu sou feliz. Eu estava doente, eu estava morrendo, e Deus me curou, agora eu sou feliz. Irmãos, a Bíblia diz quem é bem-aventurado. Você tem que ler Mateus 5. Quem é bem-aventurado? Quem é feliz? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam, obedecem a palavra de Deus. Esses são bem-aventurados. Mas irmãos, a palavra é tão clara. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, tudo lhe vai bem. Quer dizer, Oswaldo, que eu não vou ter problema? Você está enganado. Se alguém provou para você que você vem para Cristo e não vai ter problema, você está é mentira. Muito pelo contrário. Mas uma coisa você vai ter, uma paz que excede o teu entendimento, uma paz, uma esperança celestial. Você está entendendo? Você vai ter o amor de Deus que excede nosso entendimento, mesmo na boca dos leões, mesmo na fornalha ardente. O quarto homem está lá. Deus está conosco. E Ele diz, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Jesus não veio para me fazer um religioso. Jesus veio para nos fazer filhos e filhas de Deus. É o céu descendo na terra, para eu e você subirmos no céu. É a escada de Jacó, Gênesis 28. Os anjos descendo e subindo. O que Deus quer dizer? Olha, Jacó, para você subir eu tenho que descer. Desço e você sobe. É o único caminho. E Jesus vai falar para Felipe, eu sou o caminho. E o caminho dele é o caminho da cruz. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não é a religião, não é a denominação, não é o pastor. É Cristo, irmãos. É Cristo. É esse Jesus aqui. Esse maravilhoso Senhor. Que aqui, Ele está agora ressurreto com o corpo celestial. Ele se importa tanto com a sua igreja, que Ele vem ministrar e Ele vem julgar a sua igreja. Você acha que Deus começa o julgamento por quem? Pelo mundo? Não, pela sua igreja. E nós vamos ver em outros dias, amados irmãos, o que Ele procura na igreja. Uma boa banda, um bom pregador,
Uma reunião animada? Cheia de música? É isso que ele procura, irmãos? Cai lá e cai cá? Gritaria? É isso que ele procura, irmãos? Absolutamente não. Nós temos que ter referência para as nossas reuniões dentro da Bíblia. O que a gente inventa está fora da Bíblia. Deus não aceita. Deus põe modelo em tudo. E o modelo de Deus para mim é a sua vida. Sabe quem é, irmão? O seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o único modelo. Por isso nós precisamos ouvir Cristo e só ver Cristo. A nossa visão de Cristo é a visão dada por Deus, de Cristo crucificado, ressurreto e assentado à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Agora nós temos que ouvir a voz de Cristo. Você não inventa as coisas, irmãos. Onde que está a voz de Deus? Quando alguém diz, Deus está me dizendo, Deus está me falando, você presta atenção. Você está aqui. Se não estiver aqui, irmãos, não é a voz de Deus. Deus chamou a atenção tanto dos falsos. E nós sabemos que tem 3 categorias antes da vinda de Jesus que vai aumentar. A iniquidade que você vê aí. Ó, o mundo evangélico, quantos escândalos. Você está vendo, irmãos? Segundo, falsos profetas. Quantos falsos. Terceiro, o amor de Deus e esfriar. O amor a Deus e esfriar. As pessoas amam a igreja, mas não amam a Cristo. Você está vendo, irmãos? Que maravilha esse texto aqui tão tremendo que vem falar comigo, com você. Ele é o Cordeiro de Deus, amados irmãos. Você tem 45 vezes falando sobre o trono de Cristo. Quem está lá no trono, amados irmãos? É aquele que convida eu e você agora que nascemos de novo pela graça de Deus. Acheguemos-nos ao trono da graça de Deus, que Ele tem graça e misericórdia na hora oportuna. Ele é o meu fiador. Ele é o meu mediador entre Deus e os homens. Ele é o intercessor, intercede por mim e por você. Ele é o precursor do céu. Agora tem um homem no céu. Não existia, agora tem. Mas que isso, Oswaldo? Olha Jesus ressurreto. Tomé, põe aqui a mão. Põe a mão aqui, Tomé. Ó, as marcas. Ah, meus irmãos, esse Senhor glorioso está no céu, intercedendo por mim e por você. Eles têm as marcas da cruz. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Você sabe o que impede, amados irmãos, de nós deixarmos de andar no caminho de Deus? A nossa falta de amor a Cristo. Jesus diz assim: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Está vendo? Não é por medo, irmãos. É por temor, reverência, amor a Deus. Essa vida voltada para Jesus Cristo. E ele fazia, então nós aprendemos a desvendar da pessoa e obra de Cristo. Ele é o homem, está no versículo 9 do capítulo 1. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Por isso, as religiões pagãs atacam a encarnação de Jesus. Vai dizer, não, Jesus não veio encarnado. Sim, irmãos. O Deus encarnado. E quando Jesus nasceu, eles chamaram Jesus, eles salvaram ao povo dos seus pecados, e o seu nome será Emmanuel, Deus conosco. É Deus conosco. 30 anos sendo preparado, 3 anos e meio indo para a cruz. Para quê? Amados irmãos, para estender os seus braços naquela cruz, e para dizer para mim e para você: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Onde está o seu amor a Jesus? Onde está o seu amor a Cristo? Aquele homem que 7 palavras na cruz. E no final ele diz: tudo está consumado, entrego o meu espírito. Fiz tudo, meu Pai.
está aqui. É aquele Senhor Jesus que, quando foi levantado na cruz, atraiu todos a Ele mesmo. Não há salvação sem cruz. Você quer ter vida? Você tem que passar pela morte. Eu não estou falando morte no cemitério. Você tem que morrer para você e ficar com Cristo. As pessoas dizem, venha Jesus e tenha vida. Não. Venha Jesus e você vai passar pela morte. E você vai ganhar a vida eterna. Porque quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Romanos 6. Quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. E quando ressuscitou, nós estamos com uma novidade de vida. E se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Que se renova na presença do Senhor. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus Cristo. O mais odiado no mundo é Jesus Cristo. Podemos dizer que nesse país também. A estatística mostra que nós temos 90% de cristãos. E é o país mais corrupto do mundo. Não é cristão. É mentiroso. Você está entendendo, amados irmãos? Ser cristão não quer dizer que você faz parte de uma igreja. Você deve frequentar uma assembleia. Deve. Mas presta bem atenção. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. A própria palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Você imaginou um corpo andando na rua sem cabeça? Todo mundo vai fugir. É um monstro. Na grande maioria, as pessoas estão fugindo daqueles que dizem que são crentes. Porque é um monstro. Porque Cristo não é o cabeça deles. Porque a vida deles não é compatível com aquele que serve a Jesus Cristo. Isso chama-se testemunho. Esse Senhor Jesus, Ele é o homem, Ele é Deus, Ele é o Redentor. Não foi ouro nem foi prata que vocês foram comprados, mas foi pelo meu precioso sangue naquela cruz. Amados irmãos, o sangue de Jesus derramou e caiu nessa terra seca. Eu e você. E nos deu vida. Esse sangue precioso de Cristo. Esse Senhor maravilhoso. Que Manoá perguntou para aquele anjo que é uma teofania. Qual é o seu nome? Eu sou maravilhoso. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele devia ser maravilhoso das nossas almas, da nossa vida. Quando a pessoa pergunta, que igreja você frequenta? Fala assim, irmãos, a pergunta é essa, quem você ama? Quem você ama? Se você ama Cristo, é porque você foi alcançado por Cristo, foi salvo por Cristo, e Cristo é a sua vida. Como que resume os mandamentos, amados irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Você está entendendo, amados irmãos? Deus quer tudo. Por isso que tem os crentes Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ah, amados irmãos, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. E Jesus ora ainda no João 17, que a oração sacerdotal diz, livre do maligno, Senhor, guarda-os do maligno, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é uma palavra extra de alguém, não, a Bíblia, leia a Bíblia está falando, Deus está falando comigo e com você, é lendo a palavra de Deus, é um desvendar do relacionamento da supremacia de Cristo. Cristo é a igreja cristã. Não existe igreja cristã sem Cristo. E não existe igreja sem a cruz de Cristo e o Pentecostes. Não existe. A igreja começou no Pentecostes. Por isso que ele diz, eu edificarei a minha igreja. É futuro. O futuro estava ali. É o desvendar, amados irmãos, desse relacionamento da supremacia e preeminência de Cristo em tudo. Cristo e a ordem celestial. Nós vivemos uma desordem.
Olha Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 2. Você tem que ler Isaías. Deus fez tudo perfeito. Deus que fez as trevas? Deus fez tudo sem forma e vazia? Absolutamente não. Aconteceu alguma coisa aí. No céu houve uma rebelião. Satanás e 1/3 dos anjos foi jogado na terra. Tornou-se em trevas. Trevas fala do que, irmãos? Satanás. O nosso Deus é luz. E como é que Ele vai tirar você em trevas, vazio e sem forma? Haja luz e houve luz. Graças a Deus, que naquela cruz houve luz, raiou a luz do céu, esse maravilhoso Senhor. Deus diz: haja luz, e houve separação. Deus estava separando o que é celestial, o que é terreno, o que é espiritual, o que é carnal. Está entendendo? O que é luz e o que é trevas. Jesus vem separando tudo na nossa vida, amados irmãos, para que o nome dele seja glorificado. Deus não faz nada que não traga o nome do seu Filho à glória. No coração do Pai está o seu Filho, mas no coração do Filho está a igreja. Mas onde está? O que tem no coração dos filhos? É Cristo. Muitas vezes é a igreja, mas não é Cristo. Cristo deve ser o central na minha vida e sua. Cristo é o mundo pagão. Você vai ver aqui. O que vai fazer com o mundo pagão? Vai julgar. Eles vão estar diante do trono branco de Deus. E lá não há apelação. Passou a época da graça. É hoje a época da graça. Hoje, se ouvir minha voz, endureça seu coração. Hoje, não é amanhã. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Mas hoje a graça de Deus está estendida, a porta, o céu está aberto para mim e para você, porque Cristo abriu o céu. Quando o anjo desceu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, Mateus 3, o céu se abriu. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Achamos que podemos viver a nossa vida e depois vai dar tudo certo. Não, irmãos. Não. Nós nascemos pecadores, perdidos, depravados, incrédulos, trevas e mortos espiritualmente. Só Jesus pode resplandecer a luz, Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais entrará em trevas. Onde que está a morte, Ele é a vida. Se entendeu, meus irmãos? Jesus é a vida e vida eterna. Você pode ter tudo e não ter nada. Se Cristo é o seu Senhor e Salvador, você tem tudo. Cristo é o mundo pagão, Cristo é o reino milenar. Esse é um estudo para frente. Cristo é a cidade eterna, está lá no Apocalipse 22. Aí se vê a cidade eterna. Amados irmãos, quem você almeja ver no céu? A pergunta não deve ser essa, deve ser assim: você vai para o céu? Jesus diz: quem tem a Cristo tem a vida eterna, quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Preste atenção, meus irmãos, nós estamos falando de vida eterna, nós não estamos falando de tomar uma aspirina. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar, é hoje. O céu está aberto, a graça estendida, as mãos do Senhor estão abertas.
Mas um dia vai fechar e não haverá tempo mais. É hoje e Deus anseia salvar. Ele veio salvar e buscar o que havia perdido. Um desvendar da finalidade da glória de Deus. Cristo é a soma de todas as coisas. Você tem que ler Colossenses 1, de 15 a 20, você tem que ler Hebreus de 1 a 4, as 7 glórias de Cristo. Você tem que ler o Evangelho de João, do versículo 1 até o 51, você vai ver 14 glórias de Cristo, porque tudo vai falar de Cristo. Para aquele que tem sede na alma, Ele é a água da vida. Aquele que tem sede, vem e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, meus irmãos, o problema está aqui dentro. Ah, mas eu estou nas trevas, Oswaldo. Ele é a luz do mundo. Quem crê nele jamais andará em trevas. Ah, mas sabe de uma coisa? Eu não sei qual é o caminho, eu estou perdido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Os 8, eu sou o que tem o Evangelho de João. Oswaldo, mas eu não tenho pastor, Jesus. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Mas aonde é a porta, Oswaldo? Ele vai dizer, eu sou a porta. Se você entrar por essa porta, você achará pastagens. Mas e a minha vida? E o que vai acontecer? E quando eu morrer? Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Irmãos, nós estamos falando de quem, irmãos? Do amado da nossa alma. Jesus Cristo. Você vai morrer sem esperança. Ele é a soma de toda a revelação de Deus. Ele é a coroa da história. Toda a Bíblia vai falar dele. Desde Gênesis ao Apocalipse. Ele é o Senhor de todos os mundos. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. A revelação que João teve ali, amados irmãos, não poderia ser diferente. Exilado, sozinho, triste e ainda mais sem esperança. Sabe por quê? Porque ele ouvia falar das igrejas. Como que estavam as igrejas? As 7 que nós vamos estudar. Como é que resolve uma situação assim? A visão de Cristo, a visão do Senhor soberano Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, assentado à direita de Deus Pai. O que ele está fazendo ali? Ministrando e julgando a igreja. Quem é esse Senhor? Ele vai dizer aqui, amados irmãos, versículo 4, João, Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ah, mas irmãos, ele é, ele era e ele há de vir. A igreja de Cristo, verdadeira, ela anseia a vinda do seu Senhor. A maior esperança no coração é ver Jesus face a face e ser conformado a Ele. Evangelho de João 3, versículo 2. Hoje somos filhos de Deus, aquele que nasceram de novo é filho de Deus. Mas um dia nós vamos vê-lo como Ele é. E nós seremos transformados à imagem dEle. Mas quando nós estamos aqui, estejamos purificando, separando nossas vidas daquilo que é de Deus, que não é de Deus, o que é de trevas, que é de luz, o que é terreno, que é celestial, para a glória de Deus. Irmãos,
A igreja é uma igreja peregrina. Ela sabe para onde está indo. Ela está nesse mundo para ser um testemunho do seu Senhor. Mas ela sabe para onde está indo. Paulo vai dizer: eu sei quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito. O depósito dele é o evangelho da graça de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Plena convicção. E ele diz assim: da parte de 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quando fala 7 fala de perfeições. Agora a igreja, cada um são 7 igrejas da Ásia. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, e ele vem, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente ele vem. Amém. Assim seja, está dizendo a palavra de Deus. Quem é ele? O seu alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Não tenta acrescentar nada a Cristo, porque ele já é tudo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou todo-poderoso, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo-poderoso. E João, disse João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino. Porque preste bem atenção, se nós não estamos tendo tribulação, porque nós estamos no mundo e não vivemos como o mundo, alguma coisa está errada. Nós estamos sendo conformados ao mundo, e a Bíblia diz o contrário: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado para a renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O mundo jaz no maligno. Não subestime o mundo. Quem está por trás do mundo? Satanás. Ele é o príncipe do mundo. E como que você vence? Pela fé. 1 João 5. Vencemos pela fé. No mundo passais por aflições, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vai ser um vencedor, se você permanecer em mim. Amados irmãos, e como que nós vamos dar fruto e testemunhar Cristo? Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é agricultor. Que maravilhoso! O Pai está agricultor, Helder, tratando, podando, Helder, porque Ele ama os seus filhos. Tem os ramos, nós somos os ramos, irmãos, e esses ramos precisam dar fruto da videira. Como é que se conhece a árvore, meu irmão? Pelo fruto. Pelo fruto. Não tem fruto, irmão, alguma coisa está errada. E a Bíblia diz que aquele que está nele, vida de união com Cristo, ele vai dizer: dá fruto, dá mais fruto, dá muito fruto, 30, 60, 100. Porque é um crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, amados irmãos, convém que Cristo cresça e que eu desapareça. Olha João 3,30. O processo de Deus é o contrário do mundo. O mundo diz: tem que crescer. Jesus vai dizer: não, você tem que esvaziar. O processo de Deus é esvaziar, se humilhar, servo, obediente e morte de cruz. Esse é o processo de Deus. Irmãos, tudo isso aí que eu estou falando, isso daqui é absurdo para o mundo. E para você que não crê também é. É um absurdo. E olha que diz a palavra de Deus: no reino e na perseverança. Então você vê 3 coisas: na tribulação, no reino e na perseverança. Por quê, amados irmãos? Porque o povo de Deus tem que ter perseverança, paciência. Não é hora. Não é hora. Aguarde, espere, certamente ele virá, e o meu justo viverá da fé. Esse é o caminhar cristão, irmãos. E ele diz assim: achei-me na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Ah, me abandonaram, minha família me abandonou, tudo me jogaram longe. Glorifique a Deus. É por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Glorifique a Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Está no mundo, mas não é do mundo. Ah, irmãos, o mundo está invadindo a igreja. Os modos de reunir invadindo a igreja. Igrejas pretas, escuras. Ah, irmãos, esse é o mundo. Não. Onde Jesus está, a luz é branco. São vestes de justiça. Não tem nada a ver com esse mundo. E ele diz assim, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Ah, mas irmãos, nós vamos deixar para falar sobre o sacerdote revestido aqui, que é o juiz, ministrando e julgando a igreja. Então, esse daqui está do versículo, irmãos, só para vocês saberem, do versículo 12 até o versículo 20. Ou no outro dia, assim, se Deus permitir, nós vamos continuar. Aí nós vamos ver quem é esse Senhor. Você está vendo, meus irmãos, agora ele está vestido como um sacerdote. Para quê? Ministrar as igrejas e julgar as igrejas. Ele vai dizer para mim e para você: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Ele está julgando. Só que das 7 igrejas, 5 ele fala para arrepender. E das 7 igrejas, 2 igrejas só tem elogio: Esmirna e Filadélfia. Mas da última, irmão, que fala do mundo evangélico hoje, onde Jesus está? Do lado de fora. Eu sou rica e abastada, não preciso de nada. E Jesus vai dizer: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. E Deus aconselha ainda. Por quê? Porque eu amo. Eis que repreendo e disciplina todos quanto eu amo. Sê zeloso, arrepende-te, volta. Eis que estou à porta e bato. Mas Jesus não é assim, irmãos. Quando você vai fazer a visita a uma pessoa, você bate uma vez, 3 vezes, ah, não está aí, vou embora. Não, irmãos. Ele está batendo. Está batendo. Incansavelmente. Ele está batendo. Até que você ouça a sua voz. Abra a porta e deixe ele entrar. Maravilhoso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Esse é o maravilhoso Senhor. Ah, irmãos, ele é incansável. O seu amor é incansável. Ele não se cansa. Ele não dormita o rei de Israel. Ele não se cansa de buscar. Ele não se cansa de salvar. Ele não se cansa de convocar e chamar. Ele não se cansa de restaurar. Ele não se cansa de purificar a sua igreja. Mas, meu amado irmão, um dia isso vai acabar. Isso um dia vai acabar. Que possamos ler esse texto, amados irmãos. Então, quando você lê Apocalipse, você olha assim, vai falar sobre Cristo e a igreja. Cristo em todo, vai falar sobre o Cordeiro. Vai falar sobre o mundo pagão. E vai falar, amados irmãos, sobre a consumação de tudo, lá no final. Aquelas coisas que você lê lá, amados irmãos, não fique tentando entender tudo, não. Porque no fundo, Deus está falando do Cordeiro de Deus. E sabe que os 24 anciãos estão cantando lá? Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Capítulo 4, depois ele caminha mais um pouco, todos estão cantando, ele é digno, ele é digno, ele é digno. Ah, amados irmãos, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Que Deus os abençoe, que Deus fale no nosso coração, irmãos. Não é por eloquência,
Nada disso. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode flechar o meu coração e seu coração e fazer de nós filhos e filhas de Deus que amam Jesus, andam nos seus caminhos, vai ser tratado por Jesus. E Deus no final, sabe o que Ele quer de nós? Que sejamos conformados à imagem e semelhança dEle. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar, agradecendo a Deus